João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: simples e direto. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É claro que João, no seu prólogo, deixa eu arrumar aqui minha Bíblia. João, no seu prólogo, né, nos primeiros versículos ali, ele tem toda uma teologia que a gente chama no estudo da teologia de cristologia elevada, né? Ele faz todo um ensaio explicando que Jesus era a palavra eterna, que habitava com Deus, o Logos, né? A palavra Logos do grego, e que essa palavra, né, se fez carne e habitou entre nós, veio morar com a gente, né? A palavra habitou, do termo oikos, né, quer dizer, fez a tenda entre nós, né, do grego. Ele veio morar conosco, assumiu a nossa realidade. Então, com esse versículo 14, João sintetiza todo o mistério da encarnação de Jesus, todo o mistério do Natal. Nós estamos felizes, por quê? Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Sabe? E a lógica disso, qual que é a lógica da encarnação do verbo? Dizia São João Crisóstomo, é a lógica do amor, né? Deus se fez carne, o verbo, a palavra de Deus, o Logos de Deus se fez carne e habitou entre nós, por quê? Por amor. A encarnação é um ato de amor, né? A encarnação é um ato de amor. O nascimento do menino Deus é um ato de amor. Deus se tornou carne por nos amar e para nos redimir com o seu amor. Então hoje, dizia São Basílio, é um dia de muita alegria. Hoje não, a gente está na véspera, né? Mas o Natal é um tempo de muita alegria. O dia do Natal, o acontecimento do Natal é um acontecimento de muita alegria. Por quê? É o amor de Deus que se encarna, né, para nos redimir. E olha, Deus assumiu a nossa natureza humana, né? Um homem, né? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, duas naturezas na mesma pessoa, né? Mas Ele assumiu a nossa realidade. Ele entrou na nossa história, né? Deus conosco, Emmanuel. Então o Natal precisa ser um momento de alegria, porque é o cumprimento da história da salvação. No Natal, na encarnação da palavra que se fez carne, né, e habitou entre nós, todas as promessas feitas no Antigo Testamento são concretizadas, são cumpridas, né? A encarnação é o grande ponto da nossa salvação, gente. E Santo Atanásio de Alexandria, olha o que ele dizia, lá no século III. Jesus se fez homem para que nós, homens, mulheres, seres humanos, fôssemos divinizados. Deus se fez homem, se fez criatura para que a criatura pudesse participar da natureza de Deus. Olha que coisa linda. Depois o catecismo, no número 460, o catecismo da Igreja Católica, ensina: o verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Nós participamos da natureza divina, sabe? Pela encarnação do verbo. E o Natal não é apenas o nascimento de Jesus, mas é a revelação do mistério pelo qual Deus entra na nossa história, entra na história humana para nos elevar, né? Para nos elevar da nossa miséria, da nossa pobreza, né? E Santo Agostinho, no sermão 184, diz: Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus, né? No sentido de participar da divindade do Senhor. E depois Santo Agostinho diz: é uma troca admirável, né? Admirabile commercium, do latim, né? Uma troca admirável. Desperta, homem, por ti Deus se fez homem. Aquele que criou o tempo, nasceu no tempo, né? O Criador assumiu a contingência, a criatura, né? E depois São Leão Magno diz, no sermão 21, sobre o Natal, olha que lindo, sobre a natividade: reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Feito participante da natureza divina, não voltes por uma vida antiga, uma vida indigna, à antiga vileza, ao pecado. Olha só, repito. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade.
Isso aqui é a mensagem do Natal. Reconheça a tua dignidade. Você foi feito participante da natureza divina pelo nascimento de Jesus, que se tornou homem. Então não volte à sua vida indigna, ao pecado, à vida velha. Permaneça com Jesus, né? O Natal revela a nossa dignidade. Nós fomos elevados, né, pela encarnação de Jesus, que se fez carne, que se fez homem. Santo Tomás de Aquino depois disse na Suma Teológica, terceira parte, questão 1, artigo 2, a encarnação foi necessária para a plena restauração da natureza humana. Por que que Jesus se fez um de nós? Para nos restaurar. Para nos restaurar. É um ato de amor. Jesus, ao se tornar ser humano no ventre de Maria, ao se encarnar, ele sabia que ele ia passar pela cruz. Ele sabia que ele ia passar pela humilhação. Mas ele fez tudo isso por amor a você. No ato da encarnação, antes de se tornar um ser humano, ele pensou em você, ele pensou no seu nome, na sua vida. Você é único para ele. É um ato de amor. Por isso que a gente celebra com alegria o Natal, porque o Natal foi feito por amor a mim. O Criador se tornou criatura por amor a mim, né? E Santo Tomás continua dizendo: nada manifesta tanto o amor de Deus quanto o fato dele ter assumido a nossa natureza humana. Nada manifesta tanto o amor de Deus como o fato dele ter assumido a nossa natureza humana, né? Ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado. E isso é uma manifestação do amor de Deus. Jesus, ele passou fome, ele passou frio, ele chorou quando Lázaro morreu, ele chorou a morte do seu pai adotivo, né, humano, José. Ele passou pelo que você e eu passamos. Ninguém pode falar, Deus não me entende. Ele quis ser semelhante a nós, em tudo menos no pecado, né? E isso foi um grande ato de amor. Cada atitude da vida de Jesus, cada situação que ele viveu, é uma revelação do plano salvífico de amor de Deus para conosco. Deus nos salva assumindo a nossa realidade. No Natal, se encarnando. Eu dizia semana passada e repito, assumindo a pobreza, né? A indignidade de nascer numa manjedoura, fugindo do vilão Herodes que queria matá-lo, fugindo para o Egito e vivendo como imigrante, falando outra língua, correndo, depois sendo rejeitado em Nazaré, morrendo na cruz. Tudo isso foi por amor. Mas isso começou com a encarnação, né? Com o fato de Deus, pela ação do Espírito Santo, ter se encarnado no ventre de Nossa Senhora, né? Essa celebração do Natal, né, é a suprema expressão da caridade divina, manifestação do amor de Deus, né? O Catecismo, ainda no número 458, ensina: o Verbo se encarnou para que nós conhecêssemos assim o amor de Deus. Conhecêssemos o amor de Deus, né? O Verbo se encarnou para nos salvar, reconciliando-nos com Deus, o Catecismo ainda diz, né? Sabe, é a profundidade. Quem ama quer estar junto, quem ama quer entender a dor do outro, né? E Jesus se encarnou, se tornando um exemplo para nós, e junto com ele, né, nós ganhamos de presente, faz parte da mística do Natal também pensar nisso, a Sagrada Família, José e Maria. José e Maria são também um presente para nós, e nós precisamos imitá-los. As nossas famílias precisam imitar a Sagrada Família de Nazaré. As nossas famílias precisam imitar, você pai, você homem, imitar o exemplo de José, de pureza, sabe? De santidade, de silêncio, de trabalho. Um homem justo que caminhava com Deus. As mães precisam imitar o exemplo de Maria, que criou Jesus no anonimato, na simplicidade da família, da casa em Nazaré, no silêncio, sabendo sofrer, sabendo esperar, rezando, buscando em tudo agradar a Deus, criando aquele filho com um amor enorme. Você, mãe, quando você se dedica para educar os seus filhos, para alimentá-los, para cuidar deles, você está agradando demais o coração de Deus. Então nós temos esses presentes, Jesus, Maria, José, né? Que no Natal são presentes para nós, são modelos para nós. E a gente é convidado também, imitando a Sagrada Família de Nazaré, se colocar, né? Nós somos convidados a nos colocarmos
na cena, né? Ali daquele presépio, daquele estábulo, daquela estrebaria. Nós temos aqui o nosso presépio, nosso cinegrafista vai mostrar já o presépio, do lado da árvore de Natal. Nós somos convidados a nos colocar, sabe? Ali nesse presépio. Ainda o menino não está ali, né? Porque o Natal ainda não aconteceu. Mas nós somos convidados ali, a nos colocar ali à beira daquele presépio, né? Velando com Maria, com José, vendo o acontecimento mais poderoso da história da humanidade, que aconteceu na simplicidade de uma noite fria em Belém. E Deus foi se revelando aos pobres, eu dizia semana passada, né? Aos pastores que estavam ali, perto da gruta de Belém. Depois foi se revelando aos reis magos que vieram de longe, trazendo os seus dons, aos sábios que buscavam sabedoria espiritual, aos pobres que eram os pastores. Ele foi se revelando, né? Revelando a sua beleza, na pequenez, na humildade. Somos convidados a velar ali do lado dessa manjedoura, não tomando por garantido, né, como se fosse uma coisa, Natal Jesus já veio mesmo. Não, em cada tempo litúrgico, em cada Natal, a gente precisa celebrar de novo, sabe? Celebrar a alegria de ter essa boa notícia. Deus pensou em mim e por mim Ele se tornou homem. Por mim o Criador se tornou criatura para me salvar, para me redimir, para me restaurar, para me dar vida nova, né? É um motivo de grande alegria, de grande júbilo. E Natal é tempo de reconciliação, gente, é tempo de perdão, é tempo de pedir perdão, é tempo de celebrar a vida. Cuidado para nesses feriados como o Natal, que é tão sagrado, você não ficar só bebendo, brigando, falando besteira, né? Celebre em oração, reze com a família, né? Reze com a sua família. Olha só, o catecismo ainda ensina, há uma profundidade no nascimento de Jesus. E esse nascimento de Jesus precisa nos levar a viver a vida com Jesus, a amizade com Jesus. Porque Ele entrou na nossa história e nós precisamos entrar na intimidade com Ele. Olha só, o catecismo nos ensina que a nossa resposta ao nascimento de Jesus, ao Natal, precisa ser uma vida de amizade com Ele, de intimidade. Ou seja, uma vida sacramental. Uma vida de comunhão, de confissão, de leitura da Bíblia, de busca de Deus, de visita ao Santíssimo Sacramento. Uma vida que corresponda, né? E uma vida alegre, né? O cristão precisa ser alegre, gente. Nós somos portadores da maior notícia, a melhor notícia que existe para esse mundo, nós somos portadores. O nascimento de Jesus. A possibilidade de salvação, a possibilidade de redenção, a possibilidade de recomeçar. Jesus nasceu, Ele mudou a história da humanidade, sabe? Então, o Natal nos convida à participação na vida divina. O Natal nos convida à intimidade profunda com Jesus. E é claro, sendo luz com Ele, também nos convida a fazer essa luz brilhar, né? Como eu disse, nós cristãos que temos essa boa nova do Natal, né, do nascimento do Senhor, precisamos também ser porta-vozes dessa boa notícia, né? Levar a alegria, levar a paz que vem do Senhor. Precisamos ser portadores, portadoras da paz. Eu dizia semana passada e desafio você ainda hoje também. O que você pode fazer por alguém ainda hoje, antes do Natal? Você pode abençoar alguém, você pode ligar para alguém, você pode elogiar alguém, você pode doar uma cesta básica. Faça o bem, partilhe essa alegria de ser de Deus, de ter um Deus que nos ama tanto, que se fez criatura, que morreu na cruz para nos salvar. É alegria que precisa ser partilhada, sabe? Que seja uma alegria que nos leve a atitudes práticas, né? A atitudes práticas. Termino aqui a reflexão com uma última citação do Catecismo, 456, que diz: por nós homens e para nossa salvação, Jesus desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem.
citando aqui o credo niceno-constantinopolitano, né? Aquele creio que a gente reza maior, né? Em algumas solenidades. Foi para nossa salvação que ele desceu dos céus e se encarnou e se fez homem. Isso é um motivo de alegria para nós. Tem solução para quem está na droga, tem solução para quem tem depressão, tem solução para quem tem ansiedade, tem solução para quem tem tendência suicida, tem solução para quem está devendo. Não se desespere, ele se encarnou para a minha, para a sua, para a nossa salvação. Jesus vai inaugurar um novo tempo na minha, na sua, na nossa vida. Ele é o Salvador, o Deus salva. É isso que quer dizer a palavra Jesus, né? O nome de Jesus, Deus salva. Então renove a esperança, renove a alegria, celebre o dom de ter um Deus que te ama tanto, e não desanime, porque o Senhor cuida de você.